Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, se cuidando, estejam estudando e fazendo todas as atividades. Bom, na semana passada, nós trabalhamos com a apostila que vocês retiraram na escola, e vocês retiraram 2 volumes, um mais fininho, que é o volume 1, que foi a nossa aula da semana passada, e o volume 2, que é um volume um pouco maior. E é com esse que nós vamos trabalhar hoje. Hoje não, na verdade, essa semana, né? Então, esse vídeo é para explicar todas as atividades e tudo que eu vou querer. Ele vai ser um pouquinho longo, mas vocês têm a oportunidade de parar o vídeo, de retornar a ele, e eu peço que vocês assistam até o final, porque algumas dúvidas que surgiram na semana passada eram coisas que eu havia dito no vídeo. Ou seja, quem não assistiu ao vídeo teve realmente dúvida de página e etc. Né? Então, eu peço que vocês assistam ao vídeo até o final, porque vai ter várias explicações. Essa apostila não tem exercícios muito difíceis, mas alguns requer a orientação do professor. Não dá para fazer sem. Então, é por isso que eu estou gravando essas aulas, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e explicando, tá bom? Vamos lá. Demora um pouquinho, tá, para carregar, mas já que aparece aí para vocês. Bom, aqui na atividade 1, na página 17, é um que é o que é. O que é o que é uma adivinha, né? Nem tudo que voa é pássaro. Então, nessa página aqui, nós vamos ter protótipos, né? Principalmente do Leonardo da Vinci, do artista. E aí tem a aeronave 14 bis, um dirigível, enfim. E aqui vai ter algumas questões. O que essas fotos retratam em comum? A característica dos objetos. Sempre essa parte de disputa com a classe é a parte que não dá para a gente fazer, mas a gente vai trocando ideias no comentário. E nada impede que vocês troquem ideias entre vocês, tá? Que troquem no WhatsApp, que façam chamadas de vídeo para fazerem juntos. Quem são os inventores desses objetos, quando e onde viveram. Então, vocês vão ter essas informações na fotografia, nesses textos visuais, verbo-visuais, porque tem a legenda. Atividade 2, é um pássaro? É um super-homem? Não, é o 14 bis. Quem não olhou para o céu um dia e pensou, como seria voar? Quem não lançou um aviãozinho de papel na expectativa de que ele desse uma volta no ar e aterrissasse depois de um voo rasante? Quem não imaginou ser um super-herói cortando os ares na luta contra o mal? Assim é a imaginação. Pequenos gênios e seus grandes inventos mudaram o mundo. Leia o texto a seguir e conheça um desses pequenos grandes gênios. Uma criança e um grande sonho, voar. Nascido em 20 de julho de 1873, na Palmira, Minas Gerais, Alberto Santos Dumont, filho de Henrique Dumont e Francisca de Paula Santos, era leitor de Júlio Verne. E desde criança, sonhava em criar um aparelho que permitisse fazer com que o homem voasse. Cresceu observando o voo e a constituição física dos pássaros. Ele chegou a visitar a França pela primeira vez em 1891, com a família. Foi nesse final de século que o motor a gasolina fez sucesso nas exposições em Paris, e o jovem Dumont ficou fascinado. Em 1892, mudou-se para Paris, onde começou a construir balões. Em Paris, aprofundou-se nos estudos de mecânica e do motor de combustão. Seu primeiro balão, o Brasil,
Com apenas 15 quilos, ganhou altura, mas era dependente do vento para se movimentar. A dirigibilidade chamava a atenção de Santos Dumont, e suas pesquisas seguiram nesse rumo até que ele construiu o dirigível número 1, primeiro de uma série de charutos voadores motorizados. O balão ganhou os céus no dia 20 de setembro de 1898, à altura de 400 metros, retornando ao ponto de partida e obedecendo perfeitamente às manobras do seu inventor. Outros balões nasceram. O dirigível número 3, por exemplo, foi construído já com motor a gasolina. Em 1901, Dumont contornou a Torre Eiffel, pilotando o dirigível número 6. Na ocasião, ele participava de um desfile lançado pelo milionário francês aos construtores de dirigíveis, aqueles que conseguissem partir o campo de Saint-Cloud, contornar a Torre Eiffel e voltar ao ponto de partida em 3 minutos ganharia 100 mil francos. Nosso inventor venceu, recebeu o prêmio do Dutch e deu metade do dinheiro para seus mecânicos e auxiliares. A outra parte doou aos necessitados. O número 9 já era capaz de fazer o transporte de pessoas, e o número 10 ganhou um tamanho bem maior que os anteriores, e passou a ser chamado de um dirigível ônibus. No percurso inventivo de Dumont, surgiu em 12 de novembro de 1906 o 14 bis, dotado com motor de 50 HP, horsepower, de potência. Partiu do Parque de Bagatelle, em Paris, atingindo a altura de 6 metros em um percurso de 220 metros. Por este feito, Santos Dumont ficou conhecido como o pai da aviação. Em 1908, Santos Dumont construiu o Demoiselle, que serviria de modelo a outros projetistas de aeroplanos. Dumont encerrou sua carreira de inventor e projetista em 1910. Passou, então, a supervisionar as indústrias que surgiram na Europa. Doente, resolveu voltar ao Brasil. Ao ver seu invento ser usado em 2 conflitos, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução de 32, ficou muito decepcionado e triste. Dumont faleceu no Guarujá, no dia 23 de julho de 1932, em decorrência de uma esclerose múltipla e depressão. Bom, então aqui a gente tem, né, um texto que vocês já devem ter percebido que tipo que é. Trata-se de uma biografia, né? Pois está contando aí a vida e a obra do Santos Dumont. E aqui vai ter algumas questões relacionadas ao texto. Então, falando da característica do gênero textual, é preciso conter o gênero textual biografia, volte ao texto e grife as principais informações sobre Santos Dumont. Depois preencha o quadro a seguir. Então, aqui é muito fácil, né? Nome completo, data e local de nascimento, de falecimento, filiação. Filiação é o nome do pai e da mãe, para quem não sabe. Como é conhecido, principais contribuições e outras informações importantes. Aí aqui tem uma curiosidade, né, que fala que ele também inventou o relógio de pulso, vocês vão ler. Número 3, observe fotos no quadro abaixo e busque informações no texto biográfico lido ou em outras fontes a seguir. Então, aqui tem sugestões de vídeos que vocês podem dar uma olhada sobre o Dumont. E letra A, página 20. Para completar os quadros, não copie as informações do texto, utilize suas próprias palavras. Você sabia que Dumont contornou a Torre Eiffel pilotando? Então, aqui não é para copiar, tá vendo? Vocês vão colocar as próprias palavras de vocês. Então, vocês vão lá, retornam o texto, lê e completa. Você sabia que o 14 bis, e aí você completa. Atividade 3, e por falar em avião, aqui é um texto que tem as instruções, é um texto verbo visual, porque tem a escrita e tem as imagens, de como fazer um aviãozinho de papel, tá? De dobradura. E aí eu convido vocês para fazer também. Então, analise as etapas de construção do avião de papel e o modo como as instruções são dadas. Em que modo verbal os verbos são utilizados? Indicativo, subjuntivo e imperativo. E é aqui que vocês precisam do professor para resolver
as questões dessa apostila. Porque vocês podem não se lembrar o que é um modo verbal. Então, nós temos os tempos verbais, presente, passado e futuro, basicamente, né? Aí a gente tem os tipos de futuro no indicativo e os tipos de pretérito, que é o passado. Mas é o tempo. O modo é como as ações são realizadas, de que forma. Então, nós temos 3 modos verbais. O indicativo, que o nome já diz, indica, é uma certeza. O subjuntivo, que é uma hipótese. E o imperativo, que é uma ordem, um pedido ou um conselho. É isso que ele expressa. Imperativo, vocês podem lembrar de uma palavra, que é imperador. O imperador faz o quê? Dá ordens. Então, é uma forma de associar, tá? Indicativo. Então, você pensa, se vai indicar algo, é uma certeza. Subjuntivo, uma coisa subjetiva, é algo que não é uma hipótese, não é certo. E o imperativo é uma ordem, tá certo? Então, são os 3 modos verbais. Então, aqui vocês vão procurar os verbos nas instruções e vão ver se tem mais verbos que expressam certeza, dúvida ou ordem, tá certo? Outra coisa que eu esqueci de falar no início do vídeo, que me perguntaram bastante. As questões são respondidas na própria apostila. Essa é uma apostila que a gente fala que é consumível, né? Vocês podem escrever nela. Esse material não será devolvido para a escola, a não ser que nós retornemos e aí eu vou querer para avistar, mas é de vocês. Então, vocês vão passar a resposta aqui. Depois, se tiver um formulário como teve o outro, vocês passem lá, tá bom? B, transcreva alguns trechos em que esses verbos ocorrem para justificar sua resposta. Então, se você acha que é um indicativo, você tem que procurar verbos que indiquem certeza. Se for o subjuntivo, hipótese, se for imperativo, ordem. C, em textos instrucionais, por que esse é um texto instrucional? Porque traz uma instrução, né? Como se fosse um modo de fazer. E prescritivos que trazem as regras, como tem que ser feito. É comum a ocorrência de verbos no modo imperativo, aqui já tem quase uma deixa para a letra A. Qual é o efeito de sentido produzido em relação ao comportamento do interlocutor? Eu lembro que quando a gente tinha aula presencial, eu cheguei a falar o que era interlocutor, mas talvez vocês não se lembrem. Então, interlocutor é com quem eu falo. Nesse momento, o interlocutor é você que está me assistindo, né? Então, se eu tivesse aqui, de repente, numa videochamada, gravando um vídeo para minha mãe, o interlocutor seria minha mãe. Nesse caso, são vocês. Então, o interlocutor é quem está lendo esse texto, tá? Então, espera-se que o interlocutor relate os procedimentos para conseguir desenvolver algo, siga os procedimentos adequados para desenvolver algo, escolha os procedimentos adequados para desenvolver algo. Então, vocês vão escolher uma dessas alternativas. 4. Observe que as instruções escritas são acompanhadas por imagens. No gênero em estudo, a relação de sentido entre os recursos verbais e os recursos não verbais, comente. Eu acho que teve uma questão parecida, se eu não me engano, no volume 1. Então, vocês vão ver. Faz sentido? Eu poderia tirar as imagens ou eu poderia tirar a escrita? Ou os dois se complementam? Então, vocês vão fazer um comentário nesse sentido. A 5, os dois cantos devem ser dobrados de modo a se encontrarem, as asas devem ter o mesmo tamanho para evitar que o avião se desestruture no voo. A, explique o efeito de sentido produzido pelo uso das locuções verbais em destaque. Aqui uma outra explicação. O que é uma locução verbal? Locução verbal são 2 ou mais verbos juntos. Exemplo, se eu digo assim, eu vou falar. Eu tenho vou e tenho falar. É uma locução verbal. Quando eu falo eu falarei, o verbo está no modo simples, né? Eu falarei. Então, a estrutura dele é única, né? Então, não é composto. Uma locução pressupõe 2 palavras ou mais. Então, eu vou falar, vou falar. Aqui, no caso, ele deixou destacado, ó, devem ser, é uma locução verbal, e devem ter também. Então,
Qual é o sentido? O que ele está querendo dizer? Qual seria a diferença se ao invés de os dois cantos devem ser dobrados, eu dissesse assim, os dois cantos serão dobrados? Existe uma diferença, não existe? Não é, no fundo não é a mesma coisa. Então, o que essa forma devem ser tem de diferente de serão? Tá? Então, vocês vão tentar explicar isso. E aí, na correção, eu comento melhor, tá bom? Porque se eu começar a falar muito aqui, eu vou dar a resposta. E eu quero que vocês pensem, porque é assim que vocês vão aprender. B, o verbo deve apresenta-se também no modo imperativo, uma ordem. Como nos demais itens das instruções, porque isso ocorre. Então, vocês vão olhar, vão lá nas instruções, vão ver se é da mesma forma. E aí vocês vão falar se sim ou não e por quê, tá bom? E aqui vocês têm também, como se analisou anteriormente, os verbos no modo imperativo fazem um apelo direto ao interlocutor. Então, é uma ordem direta. Chamando a executar uma ação, um processo. Por exemplo, pegue uma folha de papel retangular. Já em os dois cantos devem ser dobradas e as asas devem ter o mesmo tamanho, os verbos introduzem uma informação declarativa sobre algo. Então, aqui também ele dá uma explicada para vocês conseguirem responder à questão. C. Em que tempo verbal as informações são dadas em os dois cantos devem ser dobrados? Então, aqui, quando fala em tempo, está perguntando, tá no presente, no pretérito ou no futuro, tá bom? D. As expressões os dois cantos e as asas podem ser substituídas por pronome. Reescreva a sentença com as possibilidades de substituição. Então, ele está perguntando assim, se poderia ser eles, se poderia ser aqueles, esses, que são pronomes, tá bom? Os pronomes que você utilizou na resolução da questão anterior referem-se à primeira, segunda ou terceira pessoa verbal. Que efeito de sentido o emprego dessas pessoas produz. Aqui embaixo, já nesse quadro, ele vai falar da primeira pessoa, eu, nós, segundo, tu, vós, você e vocês, e terceira, ele, ela, eles. Então, veja, parece que é difícil porque tem muita coisa, mas vem essas explicações. Então, se vocês fizerem, acompanhando esse vídeo e lendo as instruções, provavelmente vocês não terão grandes dificuldades. Mas eu admito que é muito conteúdo nos exercícios. Se a gente estivesse em sala de aula, daria para explorar muito mais. Mas é por isso que eu estou gravando o vídeo, porque talvez vocês não conseguiriam sozinhos fazer, tá bom? Mas vão lendo que vai dar certo. E repito, dúvida sempre no comentário. Não conseguiu fazer, me chama no comentário que eu explico melhor, tá bom? Mas já veio aqui, ó, os pronomes, quais são para vocês lembrarem. A atividade número 4 vai trazer, então, uma matéria, inclusive nós fomos nessa exposição com o pessoal da FEG, né, no ano passado, que é no MIS, que teve uma exposição do Leonardo da Vinci. Então, aqui vai falar, eu não leio de novo inteiro para não ficar muito extenso, mas é uma parte na verdade, aqui da reportagem, falando sobre essa exposição que teve no MIS, e logo abaixo vem a biografia do Leonardo da Vinci, né? Nasceu em 1452, no século XV, em Anciano, província da Florência, na Itália, e faleceu em Amboise, França, no ano de 1519, no século XVI. Foi uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, né? Então, ele é um pintor renascentista. Destacou-se em diversas áreas, ciências, matemática, engenharia, anatomia, pintura, escultura, arquitetura, botânica, poesia e música, além dos inventos que o tornaram conhecido pela genialidade. Então, o Leonardo da Vinci não só pintava, ele gostava de anatomia, né, de ver como que era o funcionamento do corpo humano, de criar máquinas, de botânica, de poesia. Então, ele era um artista muito completo. Da Vinci também é considerado o precursor da aviação e da balística. Então, ele também criou projetos, né, de aeroplanos.
ficou reconhecido como um dos grandes pintores de todos os tempos, e não injustamente, como ser humano, como o maior número de talentos reunidos em uma única pessoa. Sua obra mais conhecida, a Mona Lisa, está exposta no Museu do Louvre, em Paris, na França. Então, o Leonardo da Vinci é um gênio, né? Porque ele era um artista completo. Depois de ler a reportagem 500 anos de um gênio, responda as questões propostas. Então, que fato é retratado na reportagem? É possível situar o fato no tempo e no espaço? Ou seja, onde e quando aconteceu? Volte no texto e diga quando e onde o fato ocorreu. A foto que aparece na reportagem tem relação com o texto verbal? Por que e comente. Então, vocês vão pegar a foto aqui da Mona Lisa, né? Desculpa, é aqui do 500 anos de um gênio. A foto aqui da exposição e se tem ou não a ver com o texto, tá bom? A foto, isso. Quadro. Discutiu-se anteriormente como o modo e o tempo e a pessoa verbal são importantes recursos da linguagem na organização de diferentes gêneros textuais. Diante disso, responda: que tempo e modo verbal predomina? Então, lembrando, modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. E o tempo. Ilustre com exemplos do texto, tá? Então, vocês vão tirar, esse ilustrar não é porque precisa desenhar, não. Vocês vão tirar exemplo do texto, esses verbos, e colocar lá. Que pessoa, se é primeira, segunda ou terceira, que tem na reportagem, ou seja, se tem mais eu digo, se é ele fez, tá? Se é primeira, segunda ou se é o tu, que é a segunda. Com base no que você respondeu na questão anterior, comente. Por que a pessoa verbal identificada predomina nesse gênero textual? Então, o que vocês vão pensar? Se é a primeira pessoa, vamos voltar lá naquele texto do conto da semana passada. A narradora não contava a história em primeira pessoa? Por que ela conta isso num conto? Porque aconteceu com ela. Então, era um relato, né? O conto dela, ela relatava uma experiência pessoal. Por isso que era em primeira pessoa. Aqui, esse texto também é em primeira pessoa? É em segunda? Tem o tu vais, ou é a terceira pessoa? Ele fez isso, lá tinha isso, mostrou isso. Tá. Se é a terceira pessoa, por que a reportagem geralmente usa essa pessoa? Da mesma forma que vocês responderam no conto, como exemplo que eu dei, tá bom? Leia o excerto seguinte. O excerto é o trecho. Da Vinci é considerado o precursor da aviação e da balística. De acordo com esse trecho, e também com base na biografia de Santos Dumont, é possível inferir, é possível entender que Leonardo da Vinci e Santos Dumont desenvolveram juntos inventos relacionados à aviação. Da Vinci desenvolveu projetos da aviação na Itália, os enviou, e Santos Dumont no Brasil. Leonardo da Vinci e Santos Dumont interessaram-se pela aviação, porém em momentos e lugares distintos. Leonardo da Vinci e Santos Dumont interessaram-se pela aviação no mesmo momento e no mesmo lugar. Então, vocês vão comparar os dois textos e escolher uma alternativa. Considerando o excerto, além de uma viagem que conta a vida e o legado de Da Vinci, a mostra propicia aos visitantes uma incrível experiência multissensorial. O que é essa palavra? Multi é vários e sensorial são sentidos. Então, nessa exposição tinha peça que podia tocar, tinha algumas que era para ouvir, outras para olhar, tinha até cheiros. Então, é multissensorial, mexe com todos os sentidos. Interativa. Tinha peça que a gente podia interagir, tá? Através de experimentos científicos e projeções de vídeo, uma galeria exclusiva. Na expressão em destaque, a palavra incrível. Então, vocês vão ler as 5 questões aqui, 5 alternativas, e vão ver se a 1, 2 e 4 correta, 1, 3 e 4, e assim por diante. Tá certo? Aí aqui também tem uma curiosidade sobre o Leonardo da Vinci, né? Então tem também um filme, a indicação do Código da Vinci, que é um filme que talvez vocês conheçam, se não eu convido vocês a assistirem.
Atividade 5, decifrando enigmas. Analise a imagem a seguir. A qual objeto do universo dos jogos a imagem remete? Então, que tipo de jogo que remete a essa imagem? B, encontre na ilustração 2 referências a Leonardo da Vinci e explique. Então, vocês olharem bem, vai ter 2 referências aí sobre o Leonardo da Vinci. Né? Então, vocês vão falar quais referências são, ou seja, o que lembra o Leonardo da Vinci. C, qual a relação entre os números e a mensagem escrita na imagem? D, qual a função do acento agudo na palavra dá? Qual a modificação que este sinal promove? Então, com e sem o acento, qual a diferença? E, qual a função da palavra código na imagem? F, a palavra Vinci, no contexto da ilustração, pode ser associado a quê? Né? Então, a que pode ser associado? Atividade 6, de aviões a super-heróis. O que fazem os super-heróis? Quem é seu super-herói favorito? No espaço abaixo, desenhe ou cole uma ilustração e produza uma pequena biografia com as principais informações sobre o super-herói que você mais admira. Caso não se lembre de nenhum, crie seu próprio super-herói, bem como uma breve biografia, como nasceu, onde viveu, como adquiriu seus superpoderes, fatos de sua vida, momentos heróicos. Então, vocês podem tanto se inspirar em algum e já preencher com essas informações ou criar. Tanto faz, tá bom? Essa parte aqui de divulgação não seria para a gente fazer algo na escola, que não tem, né? Então, essa aqui vocês podem pular essa parte. E aqui no número 2, vai trazer o que é um flyer, né? Então, para isso, eu vou fazer um vídeo à parte, que é o próximo vídeo, tá? Explicando, porque vai ter uma atividade que a gente vai fazer sobre o flyer, tá bom? Então, aqui tem algumas informações que vocês podem ler também, tá bom? E aqui embaixo, por último, então do flyer, vocês vão ver que logo abaixo desse vai ter um outro vídeo que eu vou explicar melhor o que é, porque eu quero mudar a tela. Aqui mais embaixo fala do cosplay. O que é um cosplay? Vocês devem saber, né? No anime se faz bastante isso. É se fantasiar do seu super-herói favorito. Não, eu sei que é uma atividade que nem todos gostam de fazer ou tem materiais para fazer, mas vai ser um convite. Quem quiser também, além da biografia, se vestir do super-herói favorito, né? Ou seja, aderirem a essa tendência do cosplay, eu gostaria que vocês postassem a foto para mim, tá? Então, quem quiser, essa parte não é obrigatória, mas quem quiser, sinta-se convidado a fazer isso, porque eu acho que vai ser muito bacana, tá certo? Então, o próximo vídeo, eu vou falar sobre o flyer, vou explicar o que é, porque vai ter uma atividade, tá certo? Até lá então.